E aí, fatista, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você sabe o que é fascismo? Mas assim, de verdade mesmo. Não aquela definição da sua bolha política ou do tiozão no grupo da família? Porque eu vou te contar, hoje em dia tudo é fascismo. Se você discorda, fascista. Se você concorda demais, também é. Se você fala grosso, fascista. Se você fala fino, fascista com toque de frescura. Tá fácil assim, esquece o dicionário, pega o xingamento e lança! Mas e se eu te dissesse que a maioria das pessoas que gritam fascista, por aí não faz a menor ideia do que o fascismo realmente foi? E pior do que ele significou na história. E é por isso que o vídeo de hoje não é só mais um vídeo, é um serviço de utilidade pública com uma pitada de deboche. Vamos explorar os maiores mitos sobre o fascismo, aqueles que circulam por aí com a força de uma fake news de grupo fechado. O que vem por aí no vídeo. Nesse vídeo, a gente vai descobrir, por exemplo, por que o fascismo não era um braço do capitalismo e também não era comunismo disfarçado. Por que ele não era exatamente nem de direita, nem de esquerda. E por que você pode estar usando a palavra fascista completamente errado? Há anos. E não vai ter. Achei isso num blog de opinião, nem vídeo de youtuber dando chilique político. Aqui é só fato, história e um pouco de sarcasmo saudável para ajudar na digestão. Então já senta, segura o like, ativa o sininho e prepara o cérebro. Porque hoje, no canal O Fatista, a gente vai espremer esse assunto até sair toda a ignorância acumulada. Vamos começar com um mito, que é praticamente um bordão acadêmico de rodapé de panfleto. O fascismo é só o braço do capitalismo para esmagar a classe trabalhadora. Bonito, hein? Dá até para virar slogan de camiseta alternativa. O problema é que não é bem assim. Ou melhor, é quase nada assim. De onde veio essa ideia? A teoria de que o fascismo seria uma criação da elite capitalista para conter o comunismo vem lá de interpretações marxistas, principalmente dos anos 30. E vamos ser justos, parecia fazer sentido na época. Mussolini subiu ao poder combatendo os comunistas. Empresários apoiaram, trabalhadores apanharam. Ponto pro argumento? Quase! Acontece que os estudos sérios sobre o fascismo mostram uma coisa bem diferente. O fascismo usava o capitalismo como ferramenta, mas não servia a ele. O Estado fascista queria tudo, inclusive a economia. Na prática, o fascismo controlava a economia com mão de ferro. Propriedade privada? Tinha sim, mas com censura, regras, cotas, metas e dedo do Estado em tudo. Quer um exemplo? A Alemanha nazista não deixava os empresários fazerem o que quisessem? Quem mandava na produção, nos preços e nas exportações era o Estado. Empresário que desobedecia? Levava uma chamada que não vinha com PowerPoint não? Roger Griffin, um dos maiores estudiosos do tema, deixa claro. O fascismo tinha uma agenda revolucionária própria, com o Estado como centro de tudo e o mercado. Só se fosse útil para o projeto. O apoio dos ricos foi por medo, não por amor. Sim, muitos empresários apoiaram os fascistas, mas por quê? Medo. Medo do comunismo. Medo de greves. Medo de perder tudo. Eles viram no fascismo uma proteção, como quem contrata um segurança maluco achando que vai dar certo. E adivinha? Deu ruim. O segurança virou dono da casa. E Mussolini era o quê? Antes de virar o chefão da Itália fascista, o Mussolini era socialista? De carteirinha? Só que ele achava o socialismo fraco demais? Bonito no papel, mas ineficaz para levantar uma nação forte, pura, mítica? Aquela ideia de renascimento nacional que ele vendia no grito? O fascismo dele era coletivista, centralizador, nacionalista, militarista e... sim, anti-individualista ao extremo, ou seja, o oposto do que o capitalismo liberal prega. Resumo para quem gosta de cortar caminho. O fascismo permitia a propriedade privada, mas o Estado mandava na economia. Os ricos apoiaram por medo, mas depois viraram reféns do próprio monstro. Fascismo não era liberal nem comunista. Era uma terceira via autoritária, estatal e totalitária. Ou seja, usar o capitalismo como desculpa para o fascismo é como culpar a colher por comer demais? E aí, fatista, já começamos a limpar a bagunça conceitual? Mas calma que tem mais mito vindo aí. No próximo bloco, a gente vai descer o sarrafo na ideia de que o fascismo era de direita ou conservador,
Ou os dois, ou nenhum. Confuso? Bora descomplicar. O fascismo é de direita ou conservador? Esse aqui é campeão de audiência. Fascismo? Isso é coisa da direita. Não, é do conservadorismo. Pera. Não é de extrema esquerda também? Pois é. Dá pra fazer bingo com esse negócio. Cada um joga o rótulo no campo ideológico que mais odeia e acha que venceu o debate? Mas o que dizem os estudos sérios? A verdade é que o fascismo nunca coube direitinho em nenhuma dessas caixinhas modernas de esquerda e direita. Ele era, como posso dizer, uma anomalia política altamente criativa e destrutiva. Ele odiava os comunistas, mas também odiava os liberais, e o conservadorismo tradicional ele usava e depois descartava como papel de bala. Fascismo-conservadorismo. Vamos esclarecer isso aqui, Fatista. O conservadorismo quer preservar valores, instituições, ordem e tradição. O fascismo queria uma ruptura, um renascimento nacional, uma revolução de cima para baixo, com o Estado ocupando tudo, da economia ao pensamento. Frase-chave de Roger Griffin. O fascismo não é uma volta ao passado, é um mito de renascimento nacional que pretende destruir o presente para criar um novo futuro. Ou seja, ele queria arrebentar tudo e construir um país novo, puro, forte, sob um líder absoluto. Conservador, só se for o Darth Vader. Fascismo usava discursos de ambos os lados, só que distorcidos. Muitos líderes fascistas se diziam contra o socialismo e contra o liberalismo, mas ao mesmo tempo falavam em justiça social, trabalho coletivo, identidade de classe, tudo com uma pitada nacionalista e totalitária. Era uma salada ideológica temperada com porrada. Tirava o que queria da esquerda, ignorava os princípios e misturava com hierarquia, culto ao líder e farda. Resultado: uma ideologia autoritária e mutante, feita sob medida para dominar, não para debater. Giovanni Gentili, o cérebro do fascismo. Enquanto Mussolini era o showman, Giovanni Gentili era o arquiteto intelectual do fascismo. Segundo ele, o Estado é a única forma verdadeira de liberdade. O indivíduo só existe dentro dele. Traduzindo, você é livre, desde que obedeça. Sim, o fascismo era tão coletivista quanto controlador, só que em vez de proletariado, o foco era a nação mística. Então, o fascismo é de onde? A pergunta certa não é se o fascismo é de direita ou esquerda, a pergunta certa é qual era a missão dele? E a missão era clara: criar uma nova ordem, eliminar o debate, transformar o Estado em Deus, com direita ou esquerda, com nenhuma e com todas, se fosse conveniente. Resumo de quem está anotando no caderno do ódio: fascismo não é conservadorismo, fascismo não é liberalismo, fascismo não é comunismo, fascismo é um Frankenstein político autoritário que odiava todos esses e queria engolir o Estado inteiro. Se quiser chamar de extrema alguma coisa, chama de extrema estatolatria autoritária mitológica com cosplay de Revolução Nacional. Mas, melhor dizer só fascismo mesmo. Tá ficando mais claro, né, Fatista? No próximo bloco, a gente vai mergulhar no verdadeiro coração da besta. O que, afinal, o fascismo defendia? Qual era o projeto? E por que tanta gente ainda usa o termo como se fosse sinônimo de pessoa brava com opinião forte? Vem comigo que tem mais ignorância pra gente socar com fatos. O que o fascismo realmente defendia? Beleza, fatista! Já passamos por cima do mito capitalista e desarmamos o rótulo ideológico preguiçoso. Agora vamos direto ao ponto. O que o fascismo realmente defendia? Porque uma coisa é usar a palavra como xingamento, outra é entender que por trás dessa parada tinha doutrina, tinha filosofia, tinha projeto. O fascismo era um culto ao Estado. Para entender o fascismo de verdade, tem que entender o pensamento de Giovanni Gentili, o cara que deu alma ao regime de Mussolini. Gentili dizia: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Traduzindo do italiano para o bom português: você pode até existir, mas só se for parte da engrenagem estatal e nem adianta espernear. A ideologia fascista tinha 3 pilares principais:
Estatolatria, adoração ao Estado. O Estado era o novo Deus. Ele não era só o mediador, era o criador da moral, da identidade, da verdade. O cidadão só existia como extensão da máquina estatal. Nacionalismo místico não era o amor cívico, tipo cantar o hino antes da aula. Era uma ideia romântica de renascimento da nação, com pureza, raça, tradição e, claro, um inimigo interno para apontar o dedo. Mobilização total. Tudo e todos deveriam servir ao projeto. Juventude, escola, arte, ciência, economia, religião. Era tipo um Big Brother da alma nacional. Você era vigiado até no que pensava. O indivíduo só servia para servir. Num regime fascista, o indivíduo não importa. Seu corpo, seu trabalho, sua arte, sua vida, tudo era matéria-prima para a glória do Estado. Você existia para fortalecer o coletivo, obedecer ao líder e, se for preciso, morrer com orgulho. Essa lógica criava o soldado ideal, fiel, obediente e orgulhoso de não pensar demais. O fascismo se alimentava do caos. Outra característica importante: o fascismo nascia do medo e do colapso. Economia em ruínas? Conflito ideológico? População perdida? Momento perfeito para o surgimento de uma ideologia que promete ordem, força e redenção nacional. Robert Paxton chama isso de mito do renascimento. A ideia de que o fascismo é a salvação das cinzas do fracasso. Fascismo é método, não meme. O que muita gente não entende é que o fascismo não era só grito, bandeira e farda. Era uma engenharia social autoritária planejada para durar. Tinha estética, linguagem, mitologia, símbolos, liturgia e propaganda. Não era uma moda. Era uma seita política com orçamento. E quando a galera chama qualquer ideia que não gosta de fascista, sem entender isso, tá só prestando um desserviço histórico? É tipo chamar miojo de lasanha gourmet só porque também vem na panela? Resumo pro fatista esperto: o fascismo defendia um Estado absoluto. Ele misturava nacionalismo com espiritualidade política, abolia a liberdade individual e prometia renascer a pátria, nem que fosse em cima de um campo de concentração. É isso que o fascismo de verdade defendia? Não é só gritar mais alto ou usar jaqueta de couro. É destruir a liberdade, com método. No próximo bloco, fatista, a gente vai falar da galera que insiste em usar a palavra fascismo como se fosse um argumento, quando na verdade está mostrando que nunca leu um parágrafo sobre o tema. Vamos falar sobre o uso banal do termo. E por que isso é um dos grandes desserviços do século XXI? A banalização do termo fascista e o apagamento da história. Sabe aquela briga de internet onde um chama o outro de fascista só porque discordou da opinião sobre imposto, vacina ou cor do uniforme da escola? Pois é, o termo fascista virou sinônimo de qualquer coisa que eu não gosto. E isso, meu caro fatista, além de preguiçoso, é perigoso. Quando tudo é fascismo, nada é. O problema não é só semântico, é histórico. Quanto mais a gente usa a palavra fascismo de qualquer jeito, mais a gente esvazia o peso real que ela carrega. Paxton, Griffin e companhia batem nessa tecla. O fascismo foi um fenômeno complexo, com milhões de mortos, campos de concentração, perseguições em massa e regimes totalitários reais, não uma treta de Twitter. Bom, meu caro fatista, agora já deu para entender o que realmente é o fascismo, certo? Então deixa aí nos comentários se você conhece alguém que vomita fascismo por aí, sem entender nada do que quer dizer. Curta e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas se livrem dessa narrativa de fascista da boca para fora e saiba realmente o que quer dizer essa ideologia macabra. Aqui no O Fatista não temos ideologia de direita e nem de esquerda. Fatos são fatos, não importa para que direção vá. Até o próximo vídeo. Vai surgir, o Fatista é pra você. Curiosidade, o que move a fé. Se inscreve, compartilha, vem curtir com a gente, o mundo vai descobrir.